Sendo bem sincero aqui para vocês, aqui nessa manhã de sexta-feira, na minha opinião, o meio-campo titular, cara, tinha um meio-campo que para mim era mágico, que era Cauli, Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro ali, né? Muitas das vezes, quando o Cauli entrou nessa maré ruim, ficou com Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Alexandre e Jean Lucas não estão mais entregando um bom futebol. E aí, se eu sou o Rogério Ceni, eu dou uma forçada no Roman Gomes, ou se não, volto com o Gilberto ali pela direita. Nicolás Azevedo é o homem da pegada ali no meio campo. Eric e Everton Ribeiro. Porque o Jean Lucas, ele é um jogador muito técnico com a bola no pé. Na marcação, ele marca, mas é uma marcação mais frouxa. Se você coloca o Eric e o Azevedo já deu mostras de que ele não é apenas um destruidor, ele sabe jogar também. O Azevedo está fazendo gol, ele está dando assistência, ele está pisando na área, e o Eric nem se fala. Mas diferentemente do Jean Lucas, né, o Eric marca, e marca bem. E outra coisa, com a entrada do Eric, o Bahia ganha, né, em jogada aérea, porque o Eric, na minha concepção, é o melhor cabeceador que tem no Bahia. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu botaria ele no lugar do William José, sabe fazer gol, pô, cabeceia bem pra caramba, tem um bom porte físico, é veloz, tem uma presença de área, por incrível que pareça, o Eric tem mais presença de área do que o William José e do que o Everaldo. Né? Tu não quer botar o Del porque é um garoto e não tá pronto? Bota o Eric aí, não é loucura não. Outra coisa que eu venho batendo na tecla constantemente, Luciano Juba. Cara, tu não tá vendo que o Juba, ele é um leão, né, fazendo Juba, leão, ele é um leão que tá preso na gaiola, que de vez em quando ele consegue dar uma fugida lá e o cara vai lá e prende na gaiola de novo. Solta o Juba, pô. Já que o Juba é esse cara que chega, que finaliza, que dá assistência, que pisa na área, irmão, bota o Iago Borducci. Iago, você vai ser lateral esquerdo agora, Juba, você vai jogar no meio. Não tem dinheiro para não contratar um substituto eventual pro Everton Ribeiro? Testa o Juba ali, pô. É um cara habilidoso, é um cara que finaliza bem, é um cara que sabe jogar no meio. Ele é meio. Ele não é lateral esquerdo, tá sendo? Ele é jogador de meio campo. Joga pelos lados. Mas testa ele ali. Juba, agora você vai ser um cara de meia. Cara, quantas vezes eu já falei aqui? Alguém lembra do Felipe Maestro, que iniciou no Vasco, passou pelo Flamengo, ele era lateral esquerdo. E bom. Ele fez justamente esse movimento, ele foi pro meio e se tornou um meio campo, um camisa 10 espetacular. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira assim. Foi um camisa 10 que eu vi jogar, que eu achava maravilhoso, porque ele tinha um drible que ninguém pegava com a perna esquerda. Ele não finalizava bem como o Juba finaliza, não. Ele não era veloz igual como o Juba é. Então, às vezes, é necessário sair da caixinha. É necessário olhar o campo, é necessário ver as necessidades. Não dá para você ficar, testando e tentando com o Michel Araújo e Rodrigo Nestor a todo instante. Nitidamente, não vai te entregar isso. Não vai te entregar. Tá, meus amigos? Então, para mim, hoje eu tenho um time ideal aí do Bahia. Tá? E no vídeo de ontem eu falei sobre o Luiz Gustavo. Volta no vídeo de ontem que você vai ver o vídeo do Luiz Gustavo. Aliás, quando terminar esse vídeo aqui, você clica no vídeo de ontem do Luiz Gustavo, que você vai entender. O Luiz Gustavo tá insatisfeito, porque, joga Cadu, joga Gabriel Xavier, joga Ramos Mingo, joga David Duarte. E o Luiz Gustavo, que foi contratado a peso de ouro, né, entre aspas, o moleque não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Então, para mim, meu time ideal do Bahia hoje, vamos lá, seria Léo, né? Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Azevedo, que é Acevedo, né? É com C, Acevedo, Eric e Everton Ribeiro. Lá na frente, a gente pode tentar colocar, manter o Eric Pulga, que também não tá jogando bem, Kiko Oliveira e... aí é foda você pensar num atacante que só tem dois. Eu botaria o Del, tá, gente? Mas o Rogério você não vai colocar o Del. Entre o William José e Everaldo, eu ainda prefiro Everaldo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas o meu time, esquecendo o que o Rogério Ceni ele faria, o meu time, Jonas, o meu time, eu faria com Léo Vieira, tá? Eu faria com Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borducci. Azevedo, Eric, Everton Ribeiro. Lá na esquerda, Luciano Juba. Na direita, Kiko Oliveira ou Eric Pulga, ou o Sanabria, mas eu botaria o Juba aberto lá pela direita e como centroavante eu colocaria o Everaldo, porque eu prefiro o Everaldo, porque se movimenta mais do que o próprio William José, apesar que o William José tem feito seus gols também. Escolhe um aí, o William José ou o Everaldo, tá? Em determinado momento, o Everton Ribeiro cansou, traz o Juba para fazer o 10, bota o Eric Pulga, o Sanabria lá pelo lado esquerdo, né? É isso.
Tem que saber mexer, tem que saber utilizar o próprio elenco. Tem que saber achar soluções dentro do... Não tem dinheiro? Olha para a base, olha para o seu próprio elenco que você vai achar soluções cabíveis para poder mudar o panorama do seu time. Mas parece que o cara fica engessado só com uma parada, aí fica difícil. Aí fica muito difícil, tá bom? Meus amigos, vamos direto ao ponto. Eu quero falar sobre o Luiz Gustavo. Né? Existe algo... Alguém precisa responder, na moral mesmo, alguém precisa responder pela contratação do zagueiro do Vasco, o Luiz Gustavo. Quem comprou, quem pagou, quem deu aval, quem pediu, porque não é possível, e tem outro zagueiro que estava emprestado no futebol português, o Bahia trouxe de volta e o moleque não joga. Você vai ver David Duarte, Ramos Mingo, você vai ver Gabriel Xavier, você vai ver Canu, mas o Luiz Gustavo não tem chance. E grande parte da torcida já tá chamando ele de bagre. Gente, ele não é bagre. Eu conheço esse moleque aqui da base aqui, cara. Conheço esse moleque aqui do Vasco, ele não é bagre. Ele não é bagre. Agora, o cara precisa jogar, precisa ter minutagem, precisa ser experimentado. E o cara não joga. E não custou barato, meu velho. Tô sendo bem sincero aqui pra vocês, bem sincero. Quando o Luiz Gustavo foi vendido para o Bahia, o Vasco ficou assim, porra, como é que vocês estão vendendo a maior promessa de zagueiro que a gente tem pro Bahia? A torcida do Vasco, ela ficou revoltada com a venda do Luiz Gustavo. Tá? E não joga no Bahia, cara. E qual a justificativa? Porque ele é jovem. É sempre a mesma ladainha, porque ele é jovem. E a informação que chega pra gente, né, porque existem situações que a gente busca informação e tem informações que chegam pra gente, até porque ele estava aqui no Rio de Janeiro, tem familiares que ainda continuam aqui no Rio de Janeiro, então a gente consegue ter acesso a algumas informações e que o atleta está insatisfeito. Que ele esperava ser mais aproveitado pelo esforço e pelo valor que o Bahia pagou no Luiz Gustavo. O próprio Luiz Gustavo achava que seria mais valorizado no Bahia. Fato esse que não está acontecendo. E ele está insatisfeito. Porque ele quer jogar, ele quer ter minutagem, ele quer mostrar o futebol dele. Isso no Bahia não está acontecendo. E no Vasco ele estava jogando mais do que jogou no Bahia até agora. Qual a justificativa? Não sei. É uma contratação para o futuro? O Canu é melhor? O Gabriel Xavier é melhor? O Ramos Mingo está melhor? Oportunidade tem, porque o Canu ficou machucado, o Gabriel ficou machucado. Oportunidade tem, porque lá atrás, algumas vezes, antes de sair, ao invés de escolher colocar o Luiz Gustavo, o Rogério Ceni preferiu colocar o Rezende antes dele sair. Né? Então, eu realmente, meus amigos, eu não consigo entender o que passa na cabeça do técnico Rogério Ceni em relação a esse jogador. Com toda sinceridade, eu não consigo entender mesmo. E ele tá ficando insatisfeito, e assim você vai perdendo atleta, você vai jogando o mental do atleta no lixo, e assim vai rolando, tá? Olha só, o Bahia sem um trio importante, né? Juan Pablo, Alexandre e também o Ronaldo, treinou nessa quinta-feira, já focado no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Tá? O Bahia fez, na manhã dessa quinta-feira, o penúltimo treino voltado para a partida contra a equipe do Cruzeiro, marcada para as 21 horas do próximo sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? No gramado sintético da cidade tricolor, os jogadores fizeram ali uma atividade técnica de competição. Em seguida, o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho tático e fez testes também na equipe. Tá? Em recuperação, atualizando aqui o departamento médico, em recuperação de lesão, o atacante Juan Pablo fez processo, está fazendo processo de atividades híbridas entre campo e academia. Já o Caio Alexandre e o Ronaldo continuam em tratamento. Então, nesse momento, né, o Juan Pablo está um pouco mais avançado do que o Caio Alexandre e também do que o Ronaldo. Tá? O Bahia volta a treinar nessa sexta-feira, mais conhecida como amanhã, né, dia da última atividade antes do jogo contra o Cruzeiro. Sem vencer a 4 jogos. Cara, quando você empata 7 jogos, né, a galera vai colocar, olha, tá 7 jogos sem... Depende do prisma. 7 empates seguidos. Tem gente que vai botar assim, tem canais da Bahia que vai colocar assim, ó, são 7 jogos sem perder, né? Eu posso citar aqui 2 canais aqui que vão fazer isso, né? Que era para mudar o nome do canal, é canal do Grupo City, né? Ia falar isso. Não, são 7 jogos sem perder. Mas os caras mais críticos, eu posso citar aqui os caras mais críticos, Tom Bahia, Baraúna também, né? O Baraúna é fã do Rogério Ceni, mas ele critica bastante, ele tem, como eu posso dizer, personalidade forte, Darino Senna. Os outros canais aí, tem muitos canais que são mais informativos, né, como Sou Mais Bahia, Barabahia e tal, não são muito opinativos, mas mais informativos e fazem isso brilhantemente, por sinal, mas os caras que opinam mais, que eu conheço, são esses camaradas aí que colocam mesmo o pau na mesa. Os outros, irmão, pode mudar aí para canal do Grupo City. Canal do Grupo City, tá? Como eu disse anteriormente, o Bahia volta a treinar nessa sexta-feira, dia da última atividade, antes do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Sem vencer a 4 jogos, o Tricolor tá na 6ª posição do campeonato, com 22 pontos, tá? O Cruzeiro tá na 15ª colocação, apenas com 16. Se esperava muito mais do Cruzeiro, né? Se esperava muito mais do Cruzeiro. Então, só para você ver, 22 pontos aí para a equipe do Bahia, que se não vencer o Cruzeiro nessa rodada, cara, até o Vitória pode encostar e passar o Bahia aí. O Bahia já esgotou toda a sua gordura, porque tem uma lacuna ali do Bahia para baixo, ou tinha. O Bahia é o primeiro clube que tá ali, né, na 6ª posição, que se aproximou do pelotão de baixo. Se o Bahia não vence, não triunfa contra o Cruzeiro,
muita gente que tá embaixo ali do Bahia ou vai encostar ou vai passar o Bahia e o Bahia vai pro outro pelotão. E aí, meus amigos, a vaca ela pode ir pro brejo mais cedo do que a gente imaginar, tá bom? Você que tá comigo na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado.